Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Guilherme Rosada e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a Tucanos, uma linguagem que eu inventei. Ela é uma linguagem baseada em Python, feita especialmente para falantes de português. E primeiramente gostaria de começar falando quais são as inspirações para eu construir essa linguagem, né? O que me motivou. Primeiramente foi um desafio que nós recebemos na disciplina do INSPER de Lógica da Computação, mas principalmente comparando a minha experiência, o primeiro contato que eu tive com linguagem de programação, com a experiência que outros amigos em outras faculdades tiveram. Eu acho que o INSPER tem um grande ponto forte de apresentar a programação aos alunos utilizando Python, que é uma linguagem de alto nível, que oferece menos dificuldade para quem nunca programou na vida, e em contrapartida outras faculdades iniciam com C. E eu via meus amigos sofrendo muito. E pensando nisso, eu falei, cara, como que a gente poderia reduzir ainda mais a barreira de aprendizado para alunos de faculdade, alunos de ensino médio, principalmente aqui no Brasil. E eu cheguei que o inglês, o Python, uma linguagem em inglês, poderia ser uma dificuldade, uma barreira a mais para alguns alunos. Então eu pensei em fazer uma versão baseada em Python, não é exatamente igual ao Python, em português, e em homenagem ao Brasil eu peguei uma ave aí para simbolizar essa linguagem, tucanos.tu. Então, essa linguagem ela tem algumas funcionalidades básicas, faz operações matemáticas de soma, subtração, divisão, multiplicação, operadores lógicos, e ou negação, maior, maior igual, menor, menor igual, igual ou diferente. Tem essa atribuição de variáveis com escopo, você pode declarar funções, existe a função em prima, tem condicionais, se, ainda se e se não, e loops. Com isso já dá para fazer bastante coisa com o código. E aqui eu quero trazer alguns exemplos de código. Então, primeiro aqui nós temos a declaração de variável. Então, sempre que você quiser inicializar uma nova variável, você tem que começar com essa palavra declare. E aí, o nome da sua variável pode começar com qualquer letra e pode conter underlines e números, não pode iniciar com números. E aí, o símbolo de atribuição e um valor. Pode ser um valor, pode ser uma chamada de função, pode ser uma expressão. Então aqui eu fiz dois declares e chamei a função em prima. Quando eu coloco em prima x, ele checa quem que é a variável x, o seu resultado, e ele exibe isso aqui em tela. E aqui só um exemplo que a gente pode chamar a função em prima passando também uma expressão. Não necessariamente eu preciso passar só uma variável. E só uma observação, diferente do Python, que a gente pode passar vários argumentos para a função print, aqui a gente só pode passar um único argumento ou uma expressão. Se eu passar um array de argumentos, ele daria erro. O segundo exemplo que eu trago aqui é o uso de condicionais. Então, ele tem aqui três chaves, né? Se, ainda se e se não. E sempre que ele analisa alguma condição, essa condição tem que estar entre parênteses. Então, aqui no primeiro exemplo, ele checa se o x é igual a 3. E se essa condição for verdadeira, ele vai executar o bloco que está delimitado por chaves para essa condição. Então, se essa condição for verdadeira, ele executa esse bloco aqui. Caso não, ele vai checar a próxima condição. A próxima condição aqui é o coringa, né? O se não, que é o contrário de quando essa afirmação for verdadeira. Então, ele sempre executará esse bloco. Essa linguagem, então, a gente pode fazer vários ainda se quiséssemos aqui. Eu não coloquei esse exemplo, mas é possível de fazer. Então, como eu falei, a primeira condição entre parênteses, ainda se a segunda condição entre parênteses, e o se não, que é o coringa aqui, cai no último bloco. E sempre o bloco de código está delimitado por essas chaves aqui. A gente ainda pode concatenar e fazer várias operações lógicas utilizando AND ou OR para resolver as nossas condicionais. Um outro exemplo aqui bem básico é um loop. Então aqui eu só inicializo uma variável, coloco uma condicional que vai ser checada cada vez que esse bloco aqui executar. Então esse bloco de código aqui ele executa, a condicional é checada de novo. Se for verdadeira, executa o código de bloco mais uma vez. Bloco de código. E por fim, só um print aqui para dizer que acabou e qual é o valor da variável i. Aqui é um exemplo de função. Então, para a gente definir alguma função, a gente começa com a palavra defina, o nome da função, abre parênteses, os argumentos que essa função recebe, e o bloco de código delimitado por essas chaves aqui. Então, o que ela precisa fazer? E pode não ter essa função aqui retorna. Essa palavra retorna. Então, aqui como exemplo, eu inicializei uma variável que ela recebe o valor retornado pela função.
Então aqui o S vai receber o valor retornado por soma 11,22 e eu pedi para imprimir o ES e recebo 33. Mais uma funcionalidade, a gente não precisa necessariamente só atribuir valores às variáveis dessa forma aqui, né? Eu posso, numa expressão, chamar a função, obter o resultado dela, realizar outras operações e aí sim atribuir a variável. Só um exemplo aqui, então 12 com soma 2 dá 3, mais 12 dá 15. Aí um exemplo um pouquinho mais complexo de função, eu defini uma função aqui maior que 20, ele vai receber um número, eu declarei essa função aqui no escopo da função, declarei essa variável no escopo da função, e se esse número for maior que 20, ele imprime maior que 20 e retorna 1. Se não, ele imprime menor que 20 e retorna 0. Então aqui a gente faz os testes, com 25 ele imprime menor que 20, retorna 1, com 15 imprime menor que 20 e retorna 0. Bom, e para finalizar eu trouxe aqui essa função par, que ela recebe um x e ela vai fazer operações de subtração, toda vez ela subtrai 2, até que o x seja, enquanto o x for maior ou igual a 2, e no fim nós vamos checar o resultado. Se esse resultado for igual a 0, quer dizer que esse número é par, e se não for, quer dizer que ele é ímpar. Dessa vez eu vou executar esse código no meu terminal, ensinando como você pode executar qualquer outro exemplo que você quiser montar com essa linguagem. Bom, aqui é muito simples, eu estou no VS Code, esse aqui é o código que eu fiz de teste, você pode modificar ele como bem quiser. Esse código aqui ele está na pasta exemplos, e aqui tem alguns códigos de exemplo que você pode testar, alterar e fazer como bem quiser. Então, para executar esse código e a alteração que você quiser fazer, simplesmente nós vamos, dentro da pasta tucanos, né, nós vamos executar o arquivo main.py e informar o caminho do código de exemplo que a gente quer executar. No caso aqui vai ser o examples, o completo, .tu. .tu é a extensão da linguagem. Então eu só vou executar aqui, ele vai printar o meu resultado, porque no caso eu estou chamando a função par e passando o número 7. Se eu passar o número 10, salvar e executar novamente, ele printa aqui par. Então é isso, muito simples de executar o código. Essa foi a tucanos.tu. Muito obrigado, espero que você tenha compreendido. Espero que essa linguagem possa um dia ajudar as pessoas que estão iniciando com programação a terem uma experiência um pouco mais prazerosa, terem um pouco menos de dificuldade na hora de aprender um conteúdo novo. Muito obrigado.